Pessoal, olha só, nós ficamos aí se vocês se lembram, no começo do ano, quando a gente começou esse ciclo de 2025, ah, nós fizemos algumas aulas a respeito da prática da meditação, falamos um pouquinho sobre a questão da leitura, da meditação, e chegamos a mencionar alguns aspectos importantes sobre o que a tradição filosófica chama de contemplação. E a partir de um certo momento, a gente começou a investigar ou a se debruçar um pouco sobre a diferença entre a imaginação, as operações da imaginação e da inteligência. Nesse momento, a gente se voltou para um texto no qual nós ficamos ali algumas aulas tentando discernir a partir do texto, mais interiormente, quais são essas faculdades de conhecimento que o ser humano possui, até que num determinado momento nós chegamos na imaginação e entramos mais propriamente na inteligência. Isso tudo no intuito de evocar dentro de nós uma certa intimidade, um certo recolhimento que nos permitisse identificar essas operações que são bastante diferentes, mas, como nós vimos, como uma depende da outra, como a inteligência não ocorre, não opera sem a imaginação, é bastante fácil, bastante comum que a gente confunda essas duas operações, o que ocorre em prejuízo do nosso desenvolvimento intelectual. Então, não só do nosso desenvolvimento intelectual, como também do nosso desenvolvimento espiritual. A vida de oração, se vocês lerem os Santos Padres, principalmente os padres gregos, eles enfatizavam muito isso, que o nosso progresso espiritual na vida de oração, na vida cristã, ele depende, em boa parte, pelo menos a partir de um certo momento, de uma certa capacidade de nós repousarmos a nossa atenção naquela dimensão mais profunda da nossa alma, que eles chamavam de espírito. E nós não conseguimos fazer esse repouso, né? Nós não vamos conseguir colocar a nossa atenção no nosso espírito, que é onde, segundo os padres, Cristo, Deus fala conosco. Nós seremos incapazes de fazer isso se nós não tivermos o mínimo de introspecção para conseguir perceber a diferença entre a inteligência e a imaginação, perceber o objeto próprio da inteligência, e não é somente perceber, mas perceber como esse objeto e como a operação da inteligência são de fato imateriais. Se a gente não passar por essa fase, por essa etapa, vai ser praticamente impossível a gente conseguir voltar a nossa atenção para aquilo que tem de mais profundo no nosso eu, que é o nosso espírito, e a partir dali progredir na própria vida espiritual, que é algo que começa a partir dali. Quer dizer, tudo isso que nós falamos até aqui é um processo, tudo isso que nós falamos até aqui é um processo que não depende da graça, não depende de nenhuma intervenção sobrenatural de Deus sobre a nossa alma. Embora a graça não somente ajude, como sob certo aspecto, ela nos dá a perseverança sem a qual a gente dificilmente vai conseguir realizar esse processo sem desistir no meio do caminho. Mas, de modo geral, esse processo de recolhimento que nós estamos trabalhando aqui, ele não depende da graça. Tanto é que os filósofos antigos, eles desenvolveram isso que o Sócrates chamava de autoconhecimento, né, o conhecimento de si mesmo, e chegaram no grau mais profundo até onde o ser humano consegue alcançar naturalmente, sem a ajuda, sem o concurso da graça divina do Espírito Santo. Estou dizendo tudo isso porque, primeiro, para recapitular, porque a nossa ideia agora é começar a avançar um pouquinho para além disso, e segundo, para que vocês percebam que isso aqui não tem uma utilidade apenas para a nossa vida moral ou para a nossa vida intelectual, mas também para a nossa vida espiritual. Muitas pessoas travam na vida espiritual simplesmente porque
embora pratiquem a religião, recebam sacramentos, se confessem, etc., etc., não conseguem se recolher, porque não conseguem atravessar a barreira da imaginação. Tá? E o nosso objetivo aqui é tentar criar condições para que todos nós possamos atravessar essa barreira em algum momento. Tá? Bem, vocês devem se lembrar, que eu já expliquei para vocês aqui, que se nós olharmos para a criação, né, para a natureza, com um olhar bastante espontâneo, mas não superficial, nós conseguimos perceber que a própria natureza já é um processo progressivo de recolhimento. Quando a gente fala de recolhimento, nós estamos falando de um processo que ocorre com o ser humano, com a alma humana. É um processo pelo qual ele vai se desvinculando cada vez mais do mundo físico, do mundo externo, e vai penetrando, né, com cada vez maior profundidade no seu interior, até alcançar a uma espécie de templo interior, aquilo que Santa Catarina chamava de a cela interior, onde ele pode entrar em contato direto com Deus. Então, quando a gente fala de recolhimento, no geral, nós estamos nos referindo a esse processo que ocorre na alma humana. Mas se nós olharmos para a criação, para a natureza, é fácil perceber que esse processo que acontece com o ser humano, ele já começa com os seres não humanos. Quer dizer, o ser humano ele é como se fosse a culminação de um processo de recolhimento que já acontece com a própria criação. Isso não quer dizer que os animais possam se recolher, que as plantas possam se recolher ou que as pedras possam se recolher. O que a gente está querendo dizer é que na natureza esse processo de recolhimento ele não ocorre individualmente com cada ser. Mas se você colocar lado a lado, ou como numa escadinha, as várias ordens da natureza, a ordem dos puros corpos, dos minerais, os seres inanimados, a ordem dos vegetais e a ordem dos animais, você vai perceber que na passagem de uma ordem para outra, ocorre um processo de recolhimento. Embora uma determinada plantinha não possa se recolher, porque ela não tem vontade, não tem livre-arbítrio, não tem inteligência, em relação às pedras, ela é mais recolhida. Ela já é mais recolhida, ela tem mais interioridade, ela tem mais subjetividade. E, nós poderíamos dizer, ela é mais espiritual. Quem fez a formação escolar, nós mencionamos isso, ficamos bem umas 3 aulas falando desse processo. Tá? Agora eu estou apenas evocando ele para gerar uma visão de unidade a respeito do que nós falamos e do que nós vamos falar. Se você olha para os animais, você percebe que a existência animal ela é muito mais recolhida do que a existência vegetal. O vegetal, em relação à pedra, ele é recolhido porque ele possui vida. Então ele já tem um organismo, ele já tem um desenvolvimento interior. Existe uma luz no interior da dimensão corporal do vegetal, que é aquilo que nós chamamos de vida ou de alma. Mas se você olha para os animais, essa luz é muito mais ampla. A alma do animal ela já se abre interiormente numa dimensão muito superior à da planta. O animal tem memória, tem imaginação, tem sentimentos. Né? Ele já consegue, de algum modo, fazer uma espécie de raciocínio bem primitivo, que a gente chama de estimativo, um raciocínio instintivo. Então o animal tem um mundo interior, e é por isso que nós não só não achamos estranho falar com os animais, como até temos uma certa necessidade de falar com eles. Embora a gente saiba que eles não entendam, a interioridade deles não é tão profunda a ponto de permitir que eles tenham autoconsciência, né, e entendimento das coisas, mas é suficiente para que eles recebam o tom da nossa voz, sejam afetados pela nossa presença, reconheçam a nossa presença e, portanto,
respondam afetivamente, inclusive, às nossas ações que recaem sobre eles. Então é um mundo muito maior por dentro. Então, se você olhar o mundo dos minerais, dos vegetais e dos animais, você percebe evidentemente que a natureza ela parece que está se recolhendo, ela está se interiorizando. A pedra, como eu já cansei de dizer aqui, se você quebra ela no meio, ela é só pedra. Então, no fundo, o que significa você pegar uma pedra e quebrá-la e parti-la em 2 pedaços? O que você encontra ali dentro? Você encontra a mesma coisa que já existia do lado de fora. Então quer dizer que mesmo o interior da pedra não é exatamente interior. Ele é apenas um exterior escondido. Conseguem perceber o que eu estou dizendo? Agora, com uma árvore é diferente. O interior de uma árvore não é o exterior escondido. Ele tem algo de diferente ali. Inclusive, na árvore já tem um interior que não pode, inclusive, ser acessado pelos seus olhos. Porque a força vital que faz a planta se desenvolver e se reproduzir, o seu olho, a sua visão não alcança. Então, além de ter fisicamente uma interioridade diferente da sua dimensão externa, ela possui uma interioridade que já é invisível, que é o que nós chamamos de alma. A planta já tem isso. No caso do animal, a interioridade física é mais complexa ainda. O animal tem 2 pulmões, tem coração, ele tem uma estrutura óssea, ele tem um cérebro, olha só, ele tem um sistema nervoso extremamente complexo. Então, o interior físico do animal já é infinitamente diferente da sua dimensão externa. Se você comparar com a pedra, então, a diferença é radical. Mas, além disso, a interioridade, que a gente chama de psíquica, psicológica do animal, é infinitamente mais complexa do que a da planta. Porque a alma do animal, ela não apenas torna o animal vivo, ela torna o animal vivo, mas ela torna o animal capaz de conhecimento. Embora o animal não tenha conhecimento intelectual, embora ele não entenda as coisas, ele te vê. E pelo menos sensivelmente ele sabe que você está ali. Embora ele não saiba que você é um ser humano, ele não saiba o que é estar, o que é ser, o que é existir, ele te vê ali de algum modo e ele tem esse conhecimento. Então, veja que esse processo de recolhimento, ele é ao mesmo tempo que ele é um processo de recolhimento, ele é um processo de abrangência. Num certo sentido, quanto mais recolhido é um ser, mais o mundo cabe dentro dele. Eu sei que eu já falei disso aqui outras vezes, mas é apenas um prelúdio para a gente poder avançar. Quanto mais recolhido é um ser, mais o mundo cabe dentro dele. No caso da planta, o mundo vai passando para dentro dela na forma da nutrição. No caso do animal, o mundo já começa a passar para dentro dele na forma de conhecimento sensível, de aparência física. Quando nós chegamos no ser humano, o mundo passa para dentro dele na forma de ser. Você já consegue, nós conseguimos, inclusive, o milagre é tão grande que nós conseguimos fazer uma aula como essa. A gente nunca deve deixar de se admirar com o fato de ser possível uma aula de filosofia, onde nós trafegamos pelo mundo inteiro sem precisar levantar a cadeira. Quer dizer que nós já temos dentro de nós uma imagem bastante grande e complexa, e até completa em alguns casos, do próprio mundo externo. Então, quanto mais recolhido é um ser, mais o mundo é compreendido por aquele ser. E é por isso que nós chamamos o ato da inteligência de compreensão. Se recolher é compreender o mundo, é se tornar maior do que o mundo, num certo sentido. Só que quando chega no ser humano, esse processo, ele começa quando você chega no ser humano, você chegou no topo do processo. Porque o ser humano, o ser humano é dotado de uma faculdade que é capaz de captar o último dos objetos reais.
Quer dizer, o animal ele tem a visão capta a cor, mas a cor é apenas uma modalidade de ser. Ele tem um ouvido, que capta o som é apenas uma modalidade de ser. O ser humano tem a inteligência, e a inteligência capta o próprio ser das coisas. Pela inteligência nós entendemos o que é ser real, o que é existir. E como eu expliquei para vocês na semana passada, se eu não me engano, não há mais nada para além do ser. Há muitas coisas para além da visão, para além das cores. Há muitas coisas para além do som, mas não há nada para além do ser. Porque tudo o que eu tentar imaginar que exista para além do ser, eu vou ser obrigado a dizer que aquilo é, que aquilo existe. E, portanto, aquilo não está para além do ser. Isso significa que nesse processo gradual pelo qual a natureza vai passando dos seres mais simples para os seres mais complexos, até chegar no ser humano. Quer dizer, esse processo pelo qual ela vai se interiorizando, até chegar nessa interioridade absurda, que é a vida humana, esse processo culmina no ser humano porque o ser humano ele é dotado de uma capacidade de captar nas coisas aquilo que as coisas têm de último, de fundamental. O ser humano tem uma capacidade de captar a raiz das coisas, e para além dessa raiz não existe mais nada. Ok, estão acompanhando até aqui? Eu sei que isso não é novidade, pelo menos para os que já estão aqui com a gente, tá? Mas nunca é demais fazer esses resumos para que a gente se lembre do que a gente está vendo e o caminho que a gente está percorrendo. Tá? Isso significa o quê? Isso significa que, num certo sentido, a evolução, vamos chamar isso de evolução, tá? Não no sentido de evolução das espécies, mas de uma gradação na direção da perfeição. Isso significa que no ser humano, esse processo parece que para. Não tem mais para onde ele ir, porque já chegou no ser capaz de captar a raiz de todas as coisas. O que mais teria para o ser humano captar? Se ele já é capaz de captar a raiz de todas as coisas, que é o ser, a existência delas. Então, num certo sentido, isso para no ser humano. E é por isso que o ser humano é o último dos seres físicos. Para além do ser humano, só os anjos, que são seres puramente espirituais. Bem, e a diferença do ser humano para o anjo não é que o anjo capta alguma coisa para além do ser. O que é um anjo? Um anjo é uma inteligência também. Então, o objeto próprio que o anjo percebe é o mesmo que o nosso, é o ser. A diferença é que ele percebe o ser por uma via e de uma maneira muito mais perfeita do que a nossa. Mas você vê que para além do anjo, e até em Deus, Deus é o que em última instância? Uma inteligência. Então, ser humano, anjo e Deus, num certo sentido, eles, sob certo aspecto, eles estão no mesmo patamar. Salvo as diferenças ontológicas, é claro. Mas todos eles são seres dotados de uma capacidade, que tem uma ligação íntima com a raiz de todas as coisas. Deus é a própria raiz de todas as coisas e se percebe como tal. O anjo está um pouquinho abaixo de Deus. Ele não é a raiz, ele é um ser criado, mas ele consegue captar essa raiz de uma maneira intuitiva e imediata. O homem está abaixo dos anjos, ele tem corpo, olhando para as criaturas pelos 5 sentidos, trabalhando, refletindo, raciocinando, ele também consegue perceber essa raiz de algum modo. Então o homem ele é o topo dessa gradação, desse processo de desenvolvimento, de recolhimento, representado pelas várias ordens da natureza. Os corpos inanimados, os vegetais vivos, os animais sencientes, capazes de sentir e de perceber, e o homem capaz de entender o que as coisas são. Bem, só que aí tem um detalhe importantíssimo. Porque se o ser humano é capaz de entender a raiz das coisas, ou seja, o ser das coisas, ele é capaz de entender uma coisa que é, por natureza, imaterial. O que nós chamamos de ser
é algo, por definição, incorpóreo. É claro que existem seres corpóreos, assim como existem seres incorpóreos. Mas a própria noção de ser, ela é incorpórea. Quando você diz, esta coisa é azul, o azul é visível e ele está numa superfície física. Mas quando você diz, essa coisa existe, esta coisa é real, essa noção, existência e real, indica uma presença da coisa que independe dela ser corpórea, dela ser azul e etc. Tanto é que existem muitas coisas que não são coloridas, que são invisíveis ou até que são incorpóreas. Quem aqui duvida que o número 2 existe? Quem aqui duvida que o triângulo existe? O triângulo enquanto pura forma, pura proporção de 3 lados, de 3 ângulos, etc, etc. Então, o ser humano, essa faculdade, veja bem, isso aqui é fundamental, essa faculdade que o ser humano possui, pela qual ele capta a raiz das coisas, ela é uma faculdade cujo objeto é imaterial, cujo objeto não tem limites corpóreos, e é por isso que nós podemos falar de coisas como a justiça, a bondade, Deus, a alma, a felicidade. Tudo isso são coisas incorpóreas e que são reais. E nós já vimos também que se o ser humano é capaz de perceber esse tipo de objeto, é porque a própria inteligência dele também é imaterial. Então, o recolhimento da natureza, quando chega no ser humano, ela chega num ponto onde você tem um ser capaz de perceber coisas incorpóreas e que, portanto, é dotado de uma faculdade, de uma capacidade que é ela mesma incorpórea, que é a inteligência. O que isso significa para a gente? Isso significa o seguinte, que olha só, que por meio dessa capacidade, e em razão da natureza incorpórea dos objetos que essa capacidade acessa, olha só, por conta da inteligência, chamada espírito, e por conta dos objetos que essa inteligência é capaz de perceber, os objetos da matemática, a essência das coisas, a alma, Deus, os princípios metafísicos da realidade, etc. Em razão de tudo isso ser incorpóreo, o processo de recolhimento, que começou lá na natureza de uma ordem para outra, e que culminou no ser humano, com a sua capacidade de perceber a raiz das coisas, inclusive a raiz de si mesmo, o seu próprio eu e etc. Esse processo de recolhimento no homem, ele pode prosseguir, de certo modo, indefinidamente. O homem não pode captar nada além do ser. Mas sendo o ser imaterial, e sendo a inteligência humana imaterial, incorpórea, a percepção que o ser humano tem do ser, ou da essência das coisas, ou dos princípios da realidade, ou da própria alma, ou do seu próprio eu, ou de Deus, ela pode progredir e aumentar em intensidade indefinidamente. Porque o espírito não tem limite. Ele não é como o corpo. Não é como um objeto corpóreo, que você olha de um lado, olha do outro, olha em cima, olha embaixo, e num certo momento você esgotou de algum modo a percepção daquele objeto. Então, embora do ponto de vista natural esse recolhimento termine no ser humano, porque ele percebe da realidade aquilo que a realidade tem de último e de mais fundamental, que é o ser, no ser humano a percepção do ser pode progredir, pode crescer, pode aumentar indefinidamente. É só por isso, olha só, é só por isso que nós poderemos ter no céu a visão beatífica.
Vocês pensem na distância que é, na distância que existe entre a nossa percepção, sei lá, de uma proporção matemática qualquer, que é uma coisa completamente incorpórea, certo? 2 mais 2 é igual a 4. Não estou falando de bananas, não estou falando de laranjas, não estou falando nada. Estou falando da simples proporção matemática. 2 mais 2 são 4. Eu percebo isso, isso é real. Eu não consigo me voltar contra isso. Isso resiste e isso não é uma criação da minha mente. Isso está no mundo de algum modo, como uma proporção, como uma estrutura que eu sou obrigado a aceitar. Isso é um dado da realidade. Que os meus olhos não veem, os meus ouvidos não ouvem, mas a minha inteligência toca. Agora vocês pensem na distância que existe entre essa percepção, que qualquer criança de 7 anos faz, é capaz de ter. Pensem na distância dessa percepção com a visão beatífica, onde você vai ver todas as coisas com os olhos do próprio Deus. E aquilo vai ser o maior deleite que você já conheceu na sua vida. Como diz o próprio Cristo, o que o meu pai guarda para os filhos dele é algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e ele poderia dizer, inteligência humana nenhuma concebeu, tocou. Então, da percepção intelectual mais elementar que nós fazemos, são essas percepções da matemática, ou percepções de princípios específicos, como o princípio de causalidade, essa coisa é tudo tem uma causa. Quando você percebe que tudo tem uma causa, você percebeu um princípio incorpóreo que rege todas as coisas corpóreas. Dessas percepções até a visão beatífica, que a gente não consegue nem fazer ideia do que seja, tem toda uma gradação, um campo de possibilidades pelo qual a inteligência humana, a percepção que a inteligência humana tem dos seus objetos próprios, do ser, da alma, da realidade, de Deus, pode crescer indefinidamente. Então, quer dizer, o recolhimento intelectual humano, o mergulho que o ser humano pode dar no seu espírito e na compreensão das coisas espirituais não tem limite. E não tem mesmo. Basta você pegar lá os livros de Santa Teresa e começar a ler, você vai ver que vai chegar num ponto que vai falar, cara, do que essa mulher está falando? Ela fecha o olho e não é igual o que acontece comigo mais. Ou você vai ler o São João da Cruz, você fala, cara, o que esse cara está falando? Até aqui o 2º grau eu entendo, mas daqui para lá eu não consigo entender o que ele está falando. Não precisa nem isso. Você pega um livro de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino e tenta ler. Você vai acompanhar num grau de abstração até um pouquinho. Daqui a pouco você fala, cara, agora eu não sei. Eu perdi, não tem mais nada para mim. E ainda tem aqui 500 páginas. Para além disso, do que eu consegui perceber. Essas coisas mostram como que a nossa inteligência ela pode progredir em recolhimento, em graus de percepção, de consciência, de contato com a realidade. Então veja que interessante, o recolhimento começa na natureza externa, mas de ordem para ordem. Do mineral para o vegetal, do vegetal para o humano. Chega no humano, você tocou o ser. Mas o ser é imaterial e você toca ele por algo de imaterial que você tem. A partir daí, esse recolhimento pode acontecer indefinidamente. E como se não bastasse a possibilidade de você progredir naturalmente nesse processo de recolhimento, vem Deus e ainda te infunde uma série de virtudes para falar assim, tem muito mais além disso que você consegue alcançar naturalmente. O que aconteceu com Santo Agostinho. Quando ele conheceu a filosofia, ele ficou extasiado. Falou, nossa, os caras vão muito longe, que maravilha. Isso é muito mais profundo do que a ciência que ele conhecia, que era a retórica, né? Isso aqui vai muito longe. Quando ele conheceu o cristianismo e entendeu aquilo de fato, ele falou, nossa senhora, agora a distância ela é inconcebível, incalculável. Que agora é o próprio Deus que está me infundindo na minha mente uma coisa que dependendo do grau, o meu organismo precisa desligar quase todas as suas faculdades, só manter o coração batendo para que eu consiga ver isso que Deus está me mostrando. Quer dizer, esse processo pode chegar aqui na Terra ao ponto do êxtase místico que os santos têm. Lembram de São Paulo falando?
Eu não sei se eu fui de corpo e alma lá para cima, se foi só a alma, eu só sei que alguma coisa me raptou e me levou até lá em cima. E eu vi aquilo. E depois que eu vi, não tem como desver mais. É real aquele negócio. Então, pessoal, quando a gente fala de meditação, de leitura, meditação, a gente está falando de, vamos dizer assim, de etapas, de técnicas e de etapas pelas quais a gente começa esse processo de recolhimento que se dá propriamente dentro da ordem humana. Para algumas pessoas é necessário começar mais lá atrás, porque tem pessoas que apenas vegetam. Elas apenas vegetam. Elas não têm nem a vida interior de um animal. Tem pessoas que estão no nível do animal. Elas têm a vida interior de um animalzinho. Então elas já têm ali alguma coisa ali dentro, uma constelação de imagens, de afetos, etc. Tá? Mas não conseguem perceber que tem isso, não conseguem vigiar isso, não conseguem olhar para isso ali dentro. Quer dizer que tem um grau de consciência para o qual elas não passaram ainda. E temos nós, que já percebemos isso, já não vivemos mais totalmente como animais, já percebemos, mas não conseguimos avançar muito. Estamos numa situação na chamada via purgativa, né? Você está olhando e fala, cara, tem um monte de afeto bagunçado aqui, um monte de pensamento ruim, um monte de coisa esquisita. Também tem umas coisas boas, mas eu não consigo muito sair disso. Eu me sinto meio preso nisso e meio convidado a ir para cima, ir para o alto. Mas eu não consigo avançar. É o negócio do São Paulo, né? Faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. E como é que eu progrido? Num certo sentido, Jesus Cristo veio para ensinar a gente como é que a gente faz para progredir. E a filosofia, ela parece que foi providencialmente também nos dada para fazer uma espécie de ponte entre o estado mais ordinário do homem e esse estado no qual Cristo quer nos pegar. Não é que você precise ser filósofo para começar a ter uma vida espiritual cristã. Pelo contrário, o próprio Cristo chamou os pescadores, que não entendiam nada de filosofia. Quem entendia um pouquinho de filosofia ali talvez fosse São João, São Paulo. Mas no geral eu não entendia. Não é necessário. Mas para as pessoas de vocação intelectual, esse é o caminho. Por isso a igreja tem os santos doutores, os santos filósofos. De todo modo, a filosofia não é necessária para todo mundo, mas a meditação, o estudo, o que Cristo fala? Aquele que ouvir e guardar a minha palavra, esse sim vai ter parte comigo, vai conseguir atravessar a porta estreita, etc, etc. Guardar a palavra quer dizer o quê? Não basta você ouvir o negócio. Você tem que ouvir e internalizar aquilo e deixar que aquilo crie raízes dentro de você. E isso a gente faz com a meditação. Em vista de um outro processo que é a contemplação. Então agora, tendo feito essa pequena introdução, eu vou tentar... agora eu vou olhar não vou olhar mais para a criação, vou olhar para o ser humano e vou tentar descrever esse processo de recolhimento tal como ele ocorre no ser humano. Tá? Nós já fizemos isso aqui nas várias aulas picotadas que nós tivemos. Agora eu vou tentar sintetizar tudo isso para a gente poder chegar, falar, é aqui que a gente chegou. E é a partir daqui que a gente vai começar a caminhar agora. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Qualquer coisa podem me interromper, tá? Oi, Elizabeth, fica à vontade. Professor, então eu entendi que essa percepção, ela independe da graça, mas é lógico que a graça vai aumentar ainda mais. Isso sim. Ela independe da graça, mas em razão do pecado original, vamos colocar assim, ela praticamente depende da graça. Dificilmente você vai... Isso quer dizer o quê? Porque o que acontece? Essa percepção depende de você se organizar moralmente. Se você não se organizar moralmente, se você não deixar de ser mentiroso, não deixar de ser adúltero, não deixar de ser guloso,
você não vai conseguir se recolher a esse ponto dos filósofos, vamos dizer assim, ou dos intelectuais. Você não vai conseguir. Em algum momento a sua mente vai ficar embotada e você não vai avançar dali, a partir dali. E se você começa a praticar as virtudes, a adquirir as virtudes e a se organizar moralmente, vai chegar um momento em que a graça vai estar com você. Então, e muitos santos padres disseram isso, é de se imaginar que Platão e Aristóteles estavam com a graça. A graça não estava disponível no mundo só depois de Cristo. Já existia, inclusive, uma graça salvífica antes. Tanto é que tinha muitos santos no Antigo Testamento. Eles só não iam para o céu porque estava fechado o céu. Mas eles ficavam no limbo, que não era um lugar de dor nem de pena, era um lugar de repouso, de tranquilidade, e foram levados depois para o céu quando Cristo veio. Então, assim, a graça, na prática, ela é necessária. Senão vai chegar um ponto, ou você vai avançar até o ponto em que você vai se converter, ou a graça vai estar com você, vai ter uma conversão, ainda que uma conversão implícita, não muito evidente, não muito clara para você mesmo. Ou então você não vai parar de um ponto, e aí você vai se tornar um filósofo, um intelectual acadêmico, desses que tem por aí. Que vão parar em última instância no nível da imaginação. Uma imaginação movida ali pela razão, mas que não avança mais do que aquilo. Bem, então olha só. Tudo começa com o conhecimento. O conhecimento é um grande salto que a natureza dá. Eu estou falando assim, parece que a gente está falando em termos de evolução, mas não entendam assim, tá? Mas o conhecimento é um grande salto. Quer dizer, da vida para o conhecimento, você tem um salto bastante considerável. Né? E tudo começa. O nosso processo de recolhimento ele começa já no conhecimento sensível. Quando a gente conhece uma coisa, quando você vê uma coisa, o que está acontecendo? Quando você percebe uma coisa sensivelmente, com a visão, por exemplo, a forma daquela coisa, a aparência daquela coisa, né, ela está de algum modo passando para dentro de você. Quer dizer, o ato da visão ele ocorre em você. Você vê a coisa que está lá, mas o ato da visão ocorre em você. E ele ocorre sem que a coisa seja alterada. Como a gente já falou aqui, você pode ver uma pessoa na rua e a pessoa não viu que você a viu. Né? Todo mundo já espionou alguém alguma vez. Né? Então, quer dizer, você está vendo, a pessoa nem sabe, não foi alterada, não sabe que você está vendo, mas você está vendo ela. E esse ato ocorre em você, ocorre na sua alma. Então, a aparência da pessoa passou para dentro de você. Então, houve aí um primeiro processo de abstração. Quando a gente fala de abstração, a gente já pode entender, sob certo aspecto, recolhimento. Porque os graus de recolhimento, eles são graus de abstração. Pelo menos numa primeira grande faixa do nosso recolhimento, ele significa graus de abstração que nós vamos fazendo. Então, quando você vê uma coisa, é como se você tivesse arrancado a forma, a aparência daquela coisa e trazido ela para dentro da sua alma. Na coisa, essa aparência está encarnada numa matéria, que é o corpo, a carne da própria coisa. Então você olha para um cavalinho, a aparência do cavalo está na carne do cavalo. A forma dele está unida àquele pedaço de matéria ali. Quando você conhece pela percepção sensível, pela visão, o cavalo, você vê o cavalo, aquela aparência de algum modo saltou para dentro da sua alma. Então ela foi recebida por você em uma matéria, em uma espécie de matéria, muito diferente daquela na qual ela estava. Não é nem exatamente uma matéria. A gente poderia dizer, ela foi recebida na sua alma, na sua mente.
eu já expliquei para vocês, por exemplo, uma das provas de que isso é assim é que quando você está vendo lá o cavalo e você começa a se afastar do cavalo, o cavalo começa a ficar pequenininho. Mas o cavalo mesmo não fica pequenininho. Certo? O cavalo não diminui de tamanho quando você se afasta dele. Mas você o vê diminuindo de tamanho. Então isso mostra que, apesar de você estar vendo de fato o cavalo, você está vendo o cavalo a partir de uma imagem que você recebeu na sua alma. É isso que levou muitos filósofos a confundirem a nossa percepção e a dizerem que, na verdade, a gente não percebe nada lá fora, é tudo criação da nossa mente. Dependendo da maneira como você olha, parece que é você que está criando o mundo. Mas é evidente que você não está, porque se o cavalo vem correndo na sua direção, ele passa por cima de você. Mas é claro que você percebe o cavalo por meio de uma imagem que você recebeu na sua alma. E isso já é um primeiro grau de abstração, porque a matéria do cavalo ficou lá e a imagem dele veio para cá. E através dessa imagem você vê o cavalo lá, porque essa imagem se refere a ele, veio dele e se refere a ele. Isso é instantâneo. Tanto é que quando você vê, você não está... Agora nós estamos percebendo esse processo, mas no ato da visão você não olha para esse processo. Você só olha para o cavalo, que está lá fora. Mesma coisa, quando você ouve uma música, o objeto emite o instrumento, o violino emite o som, toca uma música. Aí ele começa a vibrar, a corda do violino vibra, aquilo vibra o som. Nada disso é música. É tudo disposições materiais. A corda do violino vibra, o ar vibra, o seu tímpano vibra, tudo na mesma frequência. Mas quando aquilo chega na sua alma, você ouve um negócio que você chama de música, que não tem nada a ver com vibração. Que é uma música belíssima que te faz chorar. Vê se uma vibração vai te fazer chorar. No sentido em que a música te faz chorar. Mas por um processo bastante misterioso, por meio dessa vibração, a forma da música que está sendo tocada, ela é recebida na sua alma. E você ouve a música. Agora a música está aqui também. Não está somente lá no violino. Então veja que isso aí já é um processo de interiorização. Isso já acontece com os animais. Mas no homem, por ser animal, o homem, esse processo, o recolhimento humano começa assim. Tudo no ser humano começa com os sentidos. E é por isso que Deus fez um mundo tão bonito. Fez um mundo tão harmônico, tão cheio de cores, etc. Ele sabe que é a partir dali que a coisa começa. Bem, deixa eu ver o que a Rosana está dizendo. É possível aumentar a percepção apenas se ordenando moralmente, sem precisar passar pela busca de conhecimento, apenas com contemplação da realidade. Se você se ordenar moralmente, você vai aumentar, sim, o seu grau de percepção. Mas se você não começar a buscar ativamente o conhecimento, porque olha só, se ordenar moralmente significa o quê? Você está removendo obstáculos da sua inteligência. Então você está deixando ela trabalhar mais livremente, porque as suas paixões desordenadas, o medo, a raiva, etc., não estão perturbando a sua inteligência. Então você removeu obstáculos. Isso já é um avanço. Agora, se você não começar a buscar ativamente o conhecimento, agora a sua inteligência está livre para avançar na direção do conhecimento. Se você não buscar isso ativamente, você vai ficar num grau bastante elementar e superficial de vida interior. Então existe um aumento, mas ele não é... ele pode ser até suficiente para você salvar a sua alma. Ele não é suficiente para você progredir na vida interior, atingir um grau de atingir a sabedoria, e menos ainda para você passar pela porta estreita, que é o que Cristo quer que a gente faça. Cristo não quer apenas que nós nos salvemos. Ele quer que a gente passe pela porta estreita já aqui. Então, quer dizer, tem graus aí que dependem de um esforço ativo.
esse esforço ativo, no começo a gente vai ver, ele é apenas uma aplicação da sua inteligência aos objetos certos. Mas chega um certo momento que ele vai exigir um amor. Por isso que a filosofia é o amor pela sabedoria. E por isso que em religião a gente diz que a fé é movida pela caridade. A fé sem obras, a gente entende isso como assim, você tem fé e pratica caridade, ajuda o outro. Não é só isso. A fé precisa ser movida pelo amor, quer dizer, você tem que amar a verdade de tal modo que a sua fé comece a aumentar pelo fogo do amor que você tem. Da mesma forma, você tem que amar a sabedoria, né? Filosofia é o amor pela sabedoria. Porque se você não amar a sabedoria, a sua inteligência ela fica satisfeita só com um pouquinho de conhecimento que ela precisa para poder viver aqui. Então, quer dizer, quando você conhece as coisas, a verdade, a beleza, isso de algum modo acende o seu amor, porque você vê que aquilo é bom, você ama aquilo. Mas esse amor precisa incendiar a própria inteligência. A inteligência acende o fogo do amor, mas o amor tem que incendiar a inteligência para que ela possa ver mais daquilo, possuir mais daquilo. É isso que faz a gente crescer interiormente. Então isso já é uma vida mais ativa. Você saiu da simples purificação e está entrando agora numa busca mais profunda. A gente vai falar sobre isso. Por nada. Bem, quando essas imagens que nós percebemos pelos sentidos passam para dentro de nós, elas vão ficar ali armazenadas no nosso imaginário. Tá? E o nosso imaginário já opera uma abstração mais profunda do que aquela dos sentidos. O que o imaginário faz? O imaginário ele abstrai aquelas imagens da presença do objeto físico. Para você ver o cavalo apenas, o cavalo tem que estar ali. Mas para você imaginar o cavalo não precisa estar ali mais. Então os sentidos eles abstraem a aparência, a forma do objeto da matéria. O imaginário abstrai a forma do objeto da presença do objeto. Então, quer dizer, você vai para casa e você pode ficar pensando no cavalo, naquela música, pode até fazer uma música sobre o cavalo e etc, etc. E olha como que você está se recolhendo. Olha como que naturalmente a imaginação já te põe, né? Já te convida para uma certa vida interior, ainda que seja uma vida interior um pouco pobre ainda. Bem, essas imagens que você vai recebendo e que vão sendo armazenadas na sua imaginação, das quais você pode se dispor para lembrar de vez em quando das coisas, etc., elas vão começar a ser trabalhadas e organizadas por uma faculdade que nós temos chamada de cogitativa. A cogitativa é como se fosse um engenho, é uma capacidade de raciocínio, mas ela é bastante mecânica. Ela é aquela faculdade que nós usamos, por exemplo, para montar pecinhas, né, para poder... Qualquer atividade corriqueira que a gente faz no dia a dia, a gente está usando a cogitativa, não ainda a inteligência. Então você vai no mercado escolher compra. Sabe quando você vai botando as compras no carrinho? Né? Aí você tem que dispor as compras de uma maneira para caber tudo no carrinho. Ou mesmo quando você pega o dinheiro e paga, recebe o troco, entra no carro, abre a porta do carro, carregando uma compra, bota a compra. Todas essas atividades corriqueiras que nós fazemos por meio dessa faculdade chamada de cogitativa. Que os animais não têm. Os animais têm uma coisa parecida que é chamada de estimativa, mas que é uma coisa instintiva, que eles não podem usar ativamente. A cogitativa, ela vai pegando as imagens da imaginação e vai organizando essas imagens. Ela vai articulando essas imagens. E na medida em que ela vai articulando essas imagens, nós vamos formando aos poucos uma imagem do próprio mundo dentro do nosso imaginário. Quer dizer, aos pouquinhos, você vai ter uma descrição do mundo dentro da sua mente. Isso ainda não é a inteligência propriamente dita.
É apenas uma espécie de quebra-cabeça descritivo que você monta com imagens, com palavras também, com pensamentos, mas ainda não é o desenvolvimento próprio da inteligência. O que a gente chama de cogitativa é uma faculdade que usa algo da inteligência, usa algo da razão, mas que ainda está muito mesclada com as imagens da imaginação. Então ela ainda está lidando com aquelas percepções individuais, coloridas, demasiadas físicas que você tem no imaginário, que já estão abstraídas da presença do objeto e da matéria do objeto, mas que ainda refletem bastante fisicamente, sensivelmente aqueles objetos. Quando a sua razão é aplicada sobre essas imagens, essa operação é o que nós chamamos de cogitativa. E é por essa atividade cogitativa que nós vamos, aos poucos, formando a nossa experiência do mundo. Que nós vamos formando uma imagem, uma descrição do mundo dentro de nós. E é por meio dessa imagem que vão começar a surgir dentro de nós os nossos afetos. É por meio dessa imagem que nós vamos começando a desenvolver o nosso medo de algumas coisas, o nosso desejo por outras coisas, que nós vamos tomando decisões específicas, devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Todas as decisões mais corriqueiras que nós tomamos na nossa vida, elas são tomadas a partir de uma atenção que a gente volta para esse imaginário, que reflete o mundo que está lá fora. Então, quer dizer, a partir desse ponto, olha só que interessante, o ser humano, ele não... A vida humana, ela se passa, na maior parte, dentro da alma humana. É aqui dentro desse imaginário que você vai tomar suas decisões que vão, em última instância, se refletirem nas suas ações externas. Reparem quando vocês têm que tomar decisão, quando vocês estão num caixa de um supermercado, calculando troco, conversando com a mulher, eu posso pagar em cartão, posso pagar Pix, mas a internet está sem internet, será que você tem um Wi-Fi do mercado para me emprestar? No momento em que você está tomando essas decisões e cogitando essas decisões, a sua atenção, embora ela esteja voltada para o lado de fora, você está ouvindo a voz da mulher, você está olhando para ela, o que vai permitir mesmo você ir tomando essas pequenas decisões é o fato da sua atenção estar voltada para o seu imaginário aqui dentro. Isso é fácil de perceber no ato em que essas coisas acontecem. Então, essa imagem que o nosso imaginário forma do mundo externo, ela vai ser responsável pela dramatização da nossa vida. É ali que começam os dramas da nossa vida. Os seus desejos, os seus medos, as suas decisões, as suas hesitações, as suas dúvidas e etc. Tudo está acontecendo ali dentro sobre essa imagem do mundo que você formou pelo imaginário a partir da sua experiência, da experiência que você foi tendo ao longo da existência. Você vê, por exemplo, por que a criancinha, a minha filha tem 1 ano e pouquinho, e a criancinha de 1 ano, ela ainda não tem essa imagem dentro dela, suficientemente formada. Por isso a vida dela é totalmente voltada para o exterior. Ela não pode cogitar coisas ainda, ela não pode tomar uma decisão para daqui a pouco. Ela não age de modo causal, vou fazer isso para conseguir aquilo. É tudo muito imediato. Ela pode até chorar porque está com... Ela chora porque está com fome. Quando ela começa a chorar para poder causar chamar a atenção da mãe ou produzir um ciúme na mãe, etc., é porque ela já está começando a ter uma certa experiência acumulada no imaginário que permite a ela operar de um modo um pouquinho menos presente e um pouquinho mais latente. Daí a pouco ela já vai estar podendo conversar com você, como os meus filhos de 4 anos e de 6 anos. Eles já conseguem especular comigo, porque eles já têm um pequeno imaginário ali que permite a eles conversar comigo sobre o dilúvio, sobre a vida do vovô, sobre o que eu fazia antes de casar com a mãe deles,
Tá? E eu já posso estabelecer rotinas e compromissos para eles que eles podem cumprir mais ou menos conscientemente. Ó, amanhã você vai aguar as plantas, amanhã o papai vai demorar mais para chegar, então vocês precisam tomar banho sozinho, etc. Então, isso é fácil de você perceber na criança, porque a criança ela nasce sem experiência nenhuma. E justamente por isso, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue, a vida dela é pouco dramatizada. Ela começa a se dramatizar a partir do momento em que ela tem um pouquinho de experiência. Daqui a pouco ela tem bastante experiência e ela entra na idade da razão, porque a própria razão dela vai poder começar a funcionar. Daqui a pouco ela faz 18 anos, aí ela vai se tornar responsável mesmo pela própria vida. Porque ela já acumulou uma experiência suficiente para entender mais ou menos o que é o mundo, qual é o papel dela no mundo, e, portanto, ela pode ser responsabilizada mais ativamente pelos seus atos. Tá dando para entender isso? Só que o que acontece? Se você... esse imaginário que reflete o mundo externo, ele não reflete o mundo externo necessariamente. Porque ele vai depender rigorosamente do seu comportamento moral. Quer dizer, se você for uma pessoa que age mal, ou que está sendo mal educada, que recebe informações falsas, que recebe uma educação baseada numa vamos dizer assim, num panorama afetivo bastante pobre ou até malicioso e etc. E se você for uma pessoa que rouba, que fala mentira, que faz tudo errado, que não obedece, etc., a tendência é que o seu imaginário descreva um mundo diferente do modo como ele é. Então, quer dizer, a imagem que você vai fazer do mundo, ela vai tender a ser uma imagem diferente da realidade do próprio mundo. Isso por conta dos comportamentos imorais e viciosos que você vai realizando. É só você pensar. Uma pessoa que mente muito, tá? Em algum momento ela vai começar a ter que descrever o mundo de modo mentiroso também. Não dá para você sustentar uma descrição fiel da realidade se a base do seu comportamento é a mentira. Ou se a base do seu comportamento é a agressividade, o que vai fazer você cometer muitas injustiças. E que vai provavelmente te levar a dizer que não foram injustiças nada. Que quem é injusto é o outro. Aí você já perverteu a descrição da realidade. Deu para perceber? Então, esses comportamentos imorais, eles tendem a te desvincular da realidade. Por quê? Porque agindo dessa maneira, você é levado a descrever a realidade de uma maneira conveniente para o modo como você agiu, e não tal como a realidade é. Então, para você avançar do nível da cogitativa para o nível da inteligência, é um pré-requisito que você tenha um comportamento moral afiado, íntegro. Senão você não avança. Porque a sua inteligência, ela opera sobre esse imaginário que você formou. Ela não opera sobre o mundo externo. Lembrem de quando vocês vão pensar para tentar entender alguma coisa. Quando a gente fala, espera, deixa eu pensar. Aí você olha para cima, assim. Você se desliga do mundo em volta e você para um pouco. Espera aí, vamos pensar aqui um pouquinho. Você olha para cima, você precisa, fisicamente você se desliga um pouco do mundo físico. Por quê? Porque no momento em que você está tentando entender alguma coisa, a sua atenção ela deixa de se voltar para fora e começa a se voltar para essa imagem do mundo que tem no seu imaginário. Essa é a única maneira da inteligência operar. Ela não pode operar direto nas coisas. Então, se a sua imagem do mundo, se a sua descrição da realidade for infiel, e ela se torna infiel geralmente em razão do seu comportamento imoral, a sua inteligência não vai conseguir trabalhar direito.
Ela vai trabalhar em cima de uma descrição infiel e as coisas que você vai inteligir não vão bater com a própria realidade. Você vai inteligir mal e inteligir e julgar o mundo de modo errado. Vai formar juízos falsos sobre o mundo. E, portanto, você não vai conseguir avançar naqueles graus de recolhimento mais profundo. Que o que te permite avançar é o contato que você está estabelecendo com o ser mesmo, com a realidade mesmo. Você vê, hoje em dia tem pessoas que acreditam que a verdade não existe. Como é que uma pessoa dessa vai se recolher para além desse campo do imaginário? Se o pré-requisito para que você avance em profundidade é você entender que existe uma verdade, você começa a olhar para essa verdade, penetre nela mais profundamente. Se você, na base, já negou que a verdade existe, e você faz isso para que você possa continuar tendo o seu comportamento imoral sem ser julgado pela sua consciência e pela consciência dos outros, se você faz isso, você não avança mais, você parou, vai ficar retido no mundo imaginário. E nós estamos, em grande parte, retidos nesse mundo por conta também dos nossos comportamentos, se não imorais, embora nós cometamos sempre alguns comportamentos imorais, em razão dos nossos comportamentos imperfeitos. Então nós precisamos agir retamente, tá? Não só no sentido de não cometer o que é ilícito, mas também de fazer com perfeição as coisas lícitas que nós fazemos. Quanto mais você polir o seu comportamento, mais o seu imaginário vai estar harmonizado com a realidade. E mais a sua inteligência vai entrar em contato com a raiz da realidade mesmo. E mais ela vai ter oportunidade e condições de avançar em intensidade na compreensão dessa raiz. Se você quer a sabedoria, se você quer a felicidade humana mesmo, se você quer Deus, não dá para você ir nessa direção sem fazer esse processo. É por isso que você pegar o livro da sabedoria, ele começa falando disso. Olha só. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração. Então, quer dizer, amai a justiça. Se você não amar a justiça, quer dizer, se você não somente não tiver um comportamento, é mais do que apenas ter um comportamento reto. É querer ter um comportamento reto, é gostar de ter um comportamento reto. Se você não faz isso, você não consegue alcançar a sabedoria. Tá? Ó, porque Deus se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Tentar a Deus aqui nesse sentido, dentro da nossa aula aqui, é justamente você violar a natureza das coisas, descrevendo elas de um modo tal como elas não são, mas de um modo tal que seja conveniente para você. É você se colocar no lugar de Deus. Se você faz isso, a própria sabedoria ela não te quer mais. Você se fechou para ela. Agora, se você faz tudo direitinho, você tem ali dentro do seu imaginário uma imagem bastante rica, bastante harmônica. Tá? Não precisa ter muita informação na cabeça. Você precisa ter, ainda que poucas informações, tá? O sujeito não precisa ser um erudito, mas ainda que você tenha poucas informações, elas têm que estar ajustadinhas. Elas têm que estar certinhas com a realidade. Se você tem isso, a sua inteligência pode começar a operar sobre a sua imaginação de uma maneira mais livre, tá? E operar um grau de abstração mais profundo. Porque o que acontece quando você entende uma coisa? Quando você entende uma coisa, a inteligência ela olha para o imaginário. Lembrem, ó, os sentidos abstraíram a aparência da matéria. A forma do cavalinho passou aqui para dentro. O cavalinho ficou lá, mas ele ainda está presente. Se ele for embora, eu não vejo ele mais. A forma vai embora também. Mas eu guardei a forma na minha imaginação. Então agora eu abstraí essa forma também da presença do objeto. Mesmo se ele for embora, eu tenho ele aqui. Ó. A minha inteligência age sobre o meu imaginário, tá? E o que ela abstrai agora, o que ela separa agora,
é a própria forma individual do cavalo. Ela tira o indivíduo e fica só com a espécie, só com o ser cavalo. Agora eu entendi o que é ser cavalo. A prova de que isso é um grau de abstração maior é que isso que você entendeu não se aplica só àquele cavalo que você viu, mas se aplica a todos os outros. Os que você não viu, os que ainda não existem, inclusive os que já existiram e deixaram de existir. Então, se os sentidos separam a matéria da aparência e se a imaginação separa a aparência da presença física do objeto, a inteligência separa a essência daquele objeto da aparência dele, da aparência individual dele que está no seu imaginário. E é isso que é entender uma coisa. Quando você entende uma coisa, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Quando está difícil de entender a aula, o que você pede para o professor? Me dá um exemplo. Quer dizer, me dá elementos imaginários para que a minha inteligência possa fazer essa abstração. Porque sem o imaginário, a minha inteligência não funciona. É por isso que Jesus fala em parábolas. Ele poderia escrever uma Suma Teológica, muito melhor do que São Tomás de Aquino. Mas ele fala em parábolas. O próprio São Tomás de Aquino, de vez em quando, tem que dar um exemplo. Ele dá pouco, mas de vez em quando ele dá. Mas Cristo fala em parábola. Fala, ó, dentro dessa historinha imaginária aqui, se você pegar essa palavra minha, ler, guardar, amar essa palavra, você vai chegar na verdade. E a verdade, se você chegar nela mesmo, com profundidade, com intensidade, ela te libertará. Então, assim, ele conta uma historinha de um plantador de trigo. E ali está um negócio que vai te libertar. Olha só. Que vai fazer a Santíssima Trindade vir morar dentro da sua alma. Que vai fazer você mover montanhas. Quer dizer, é impressionante como é que aquilo realmente é uma semente. Só que se você planta a semente num imaginário cheio de espinheiro, cheio de abrolho, como ele conta lá na parábola do semeador, não adianta nada. Você tem que achar a terra pura, e a terra pura começa com um imaginário bem desenvolvido, tá? E cuja condição de desenvolvimento é uma vida reta. É uma vida desapegada das coisas, uma vida desapegada de si mesmo, e assim por diante. Então a inteligência ela vai abstrair a verdade da coisa, a essência da coisa, o ser da coisa, da imagenzinha, do fantasma, né? Daquela aparência que está no imaginário. Mas ela depende do imaginário, não dá para entender sem imaginar. Tá? O tempo inteiro você tem que estar imaginando. Bem, e aí, daí para diante, o que vai começar a acontecer é um processo de... Aí já não é mais tanto um processo de abstração, mas é um processo de intensificação, porque olha só, a inteligência não pode, por nós sermos um animal, a nossa inteligência ela está naturalmente disposta, condenada a entender as coisas olhando para o imaginário. A nossa inteligência, essa é a diferença da inteligência humana para a inteligência dos anjos. Os anjos não têm imaginário, não têm corpo, não têm 5 sentidos. Ó. Então não tem nada retidos na mente deles, em termos de imagem sensível. Então a inteligência deles capta a verdade diretamente na verdade. A nossa não, ela tem que abstrair do imaginário. Então não dá para entender as coisas sem dirigir a atenção para algum elemento sensível que está aqui dentro. Tá? Então, obviamente, o recolhimento a partir daí não vai ser mais em termos de abstração. Porque você, querendo ou não, até onde você for, minto, lá na contemplação infusa dos santos, vai acontecer uma abstração. Mas por quê? Porque é o próprio Deus que vai infundir algumas verdades naquela mente. E, portanto, a percepção dessas verdades já não depende mais do imaginário. Consegue entender o que eu estou dizendo?
Enquanto as verdades contempladas vêm de fora, a sua inteligência sempre vai precisar estar ligada ao imaginário de algum modo. E, portanto, os graus de recolhimento posteriores ao simples entendimento das coisas, eles não vão se dar mais por abstração, mas por uma intensificação da percepção daquela verdade. Você vai começar a olhar cada vez mais para a verdade e cada vez menos para o imaginário, ainda que você ainda dependa do imaginário. Agora, se Deus vai lá e infunde na sua mente uma série de verdades do alto, você não precisa do imaginário. Você só vai precisar do imaginário, sabe quando que um santo precisa do imaginário? Quando ele tem uma contemplação infusa? Quando ele volta depois e ele tem que ir lá para o diretor espiritual dele contar o que aconteceu. Aí ele vai precisar do imaginário. Ele vai ter que botar aquilo dentro do imaginário. Falar, não, imagina que a alma é um castelo com várias moradas. Ele até empobrece aquilo, é uma tristeza. Deus vai dar um dom específico, que é o dom da ciência, pelo qual os grandes santos conseguem encontrar símbolos adequados para exprimir, aquilo que eles ou para expressar aquilo que eles viram. Mas a visão mesmo na contemplação infusa não depende do imaginário. Então aí tem uma separação mesmo da inteligência do imaginário. Como vai acontecer também quando a gente morrer. A alma separou do corpo, então não tem mais imaginário. Tudo que a gente conhecer depois da morte vai ser porque Deus vai estar infundindo ali dentro. Tá? Mas enquanto nós estamos progredindo a partir do ponto de vista natural, quando a gente chegar no ponto do entendimento, o progresso a partir daí já não é mais de abstração. Você não vai separar o conteúdo da inteligência da imaginação. Mas você pode olhar, dirigir a sua atenção cada vez mais para o objeto da inteligência e cada vez menos para o objeto da imaginação. Você pode precisar de menos imaginação. E, portanto, pode olhar mais claramente para a própria verdade que está sendo contemplada, que está sendo percebida. E é isso que começa a acontecer quando você faz a meditação. O que é a meditação? A meditação não é... A meditação não é a simples reflexão. Tá? O que nós chamamos de reflexão, nós também já falamos disso aqui, a reflexão é uma coisa que você tem que fazer enquanto você está lendo. O que a gente chama de leitura hoje, tá? O que a gente chama de leitura hoje é terrível. A gente que lida com filosofia, com livro, né? Aí você sempre encontra umas pessoas na família, não sei o quê. E tempo desse eu estava visitando meu pai, lá onde ele mora, na Serra, e aí tinha uma pessoa lá, e ele falou assim, meu filho é professor de filosofia. Aí a pessoa já lançou um negócio que mata a gente, que é o seguinte, nossa, adoro filosofia. Aquilo já é uma facada no seu peito, já fica assim, vai lá vem. Ela falou, adoro ler, né? Sim, Amanda, sim, você está certo. E aí, adoro filosofia, adoro ler. E aí é assim, são poucos minutos para a pessoa falar do Mário Sérgio Cortella ou de alguma coisa assim. Aí ela... Esse tipo de leitura que as pessoas no geral fazem, e que nós às vezes fazemos também, não é exatamente leitura. É a leitura do analfabeto funcional. Você está lendo aquilo ali, mas você não está muito preocupado se você entendeu ou não. Você está na clave da cogitativa ainda. Né? Tanto é que, no geral, essas pessoas vão buscar livros muito simples, muito ordinários. Livros que você não precisa usar a sua inteligência para poder lê-los. Porque está contando a história do fulano que traiu a esposa, que foi não sei o quê, que subiu na vida, etc. Esse tipo de coisa. Você pegar uma literatura clássica, não dá para ler aquilo sem você botar a sua inteligência para funcionar. Então, portanto, o que os antigos chamavam de leitura já é leitura refletida. Então, a simples reflexão sobre o que você está lendo não é meditação. O que fica até sem graça, Letícia? Professor, lê esses livros. Não, pois é. Não, é terrível, é torturante. Né?
Não, é torturante. E às vezes a pessoa te dá um livro ainda. Eu vou te dar um livro. Ela fala assim, eu vou te dar um livro que eu tenho certeza que você vai gostar. A pessoa acabou de te conhecer. Você tem certeza que você vai gostar. Aluno fala muito isso em sala de aula. Às vezes é com banda ainda. Eu dou aula para adolescente. A pessoa tem uma banda que se eu for ouvir, isso tem tudo a ver com o senhor. Eu falo, pô, é terrível. Enfim, isso é uma coisa, isso é um efeito colateral da vida interior, né? Ela vai te distanciando um pouco das pessoas sobre esse aspecto. Inclusive, a gente tem que tomar o cuidado por causa da vaidade, né? Mas se você tomar esse cuidado, fica até engraçado e é até interessante você aprender técnicas para poder lidar com essas situações, né? Você vai ter que lidar com uma certa leveza para não, né? Você não pode levar muito a sério e também não pode se deixar contaminar demais. Bem, a gente já vai caminhar aqui para o final. O que é a meditação? A meditação é o seguinte: você vai ler o texto e entender o texto. E aí você tem que, de algum modo, você tem que memorizar aquilo. Por isso que a gente medita sobre coisas pequenas, trechos pequenos, senão a gente não consegue memorizar. Então, o pré-requisito para você meditar é você guardar aquilo ali no seu coração e querer de fato, tá? Querer de fato entender aquilo. Você retém aquilo na memória, tá? E aí, o que acontece? Aquilo que você já entendeu, como você está falando de essências, ó, tá? A parte individual da coisa você já entendeu, tá? O homem foi lá e matou o outro. Sei lá, uma história qualquer, uma coisa qualquer que você tá, um princípio, seja lá um princípio qualquer. Todo efeito tem uma causa. Você já entendeu isso aqui. Mas agora você vai começar a pensar nisso, tá? Aplicar a sua atenção, tá, a esse objeto depois que ele estiver armazenado na sua memória. Sabendo que aquilo que você entendeu pode ser entendido em graus muito mais elevados. Sabendo que aquele entendimento ele pode se tornar mais luminoso e pode se enraizar mais perfeitamente na sua inteligência. É fácil entender isso do que eu estou falando, e eu já falei disso aqui várias vezes com vocês, porque vocês já tiveram essa experiência. De vocês achavam que entendiam alguma coisa, daqui a pouco você lê de novo, ou você passa alguma coisa, você fala, nossa, agora eu entendi aquilo. Eu achava que tinha entendido, mas não tinha entendido nada. Agora que eu estou entendendo. A coisa mais comum é um aluno virar para você e falar, nossa, professor, agora eu entendi. O que quer dizer que tudo tem uma causa, né? Então, quer dizer, essas verdades, por serem verdades incorpóreas, espirituais, você pode penetrar nelas cada vez mais. E isso você faz com a meditação. Quando tendo retido aquilo na memória, você traz de volta aquilo e começa a aplicar a sua atenção àquela verdade, aos vários aspectos dela. Você vai ter que usar o imaginário, então você vai buscar vários exemplos. O que quer dizer que tudo tem uma causa? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, deixa eu ver as ocasiões onde isso acontece. Você vai achar algumas ocasiões onde parece que isso não acontece, aí você vai ficar olhando para aquilo até falar, ah não, acontece sim, ó. Eu que não tinha visto direito. Esse processo vai fazendo com que aquela verdade fique mais luminosa e mais presente. A meditação ela vai te persuadindo de que aquilo é verdade mesmo. De que aquilo é verdade mesmo. E o que está acontecendo? Você não está abstraindo totalmente da imaginação, mas você está olhando cada vez mais para aquela verdade. E ela está crescendo. Ó. E isso é um processo de recolhimento. Ó. Não percam de vista isso. Lá do mineral, passando para a planta, chegando no ser humano. Você está se recolhendo cada vez mais. Ó. E o que vai começar a acontecer quando você começa a meditar é que você vai começar, para meditar, você vai ter que ficar usando a inteligência o tempo inteiro. Ó. Você vai ter que ficar aplicando a sua inteligência, entendendo muita coisa. Você vai começar a se familiarizar com o próprio ato da inteligência. Você vai começar a falar assim, nossa, entender as coisas é uma coisa interessante. Entendi. Vai aumentar as vezes em que você vai dizer para si mesmo, entendi, agora eu entendi. Daqui a pouco você vai começar a olhar para esse objeto, que é o seguinte, caramba, o que é entender? O que é isso em mim que entende? Estão percebendo? Olha como é que você está se recolhendo mais ainda. Agora você vai começar a ver a luz pela qual você entende as coisas. Deixa eu ouvir
aqui a Joyce, depois a Letícia, a gente já prossegue para encerrar. Pedir a paciência de vocês, não vai demorar não, já estou no finalzinho. Oi, Joyce. Tudo bem, professor? Tudo bem. Não sei se bem coerente, né, a pergunta que eu tenho para fazer, assim, sobre a aula, mas quando eu ouço o senhor falando, assim, eu tento trazer mais para minha realidade, né? Sim. Ando num processo, tipo, quanto mais eu busco compreender, entender, interagir com inteligência sobre essas coisas, me traz, em certo aspecto, um certo sofrimento. Não sei se o senhor vai entendendo em que aspecto que eu quero dizer, assim, sabe? E, tipo, de tu buscar a verdade, agir com coerência em todos os aspectos, assim, que o senhor for falando, né? E cada vez que a gente vai tentando interagir, né? Cogitação, enfim, todas as coisas, assim. E tu se culmina num tipo assim, de não tá agindo com, sei lá, total sabedoria, enfim, tá sendo injusto ou em aspectos. Para mim, tentar me fazer entender, assim, todo o meu processo de conversão que eu venho, eu chego, parece que às vezes pensar como se eu tivesse caminhando assim, e como se eu estivesse dando passos maior que a minha perna, vamos dizer assim, né? Em Sim. todos os aspectos, assim. E isso me traz um certo sofrimento, sabe? Por não ser, sei lá, ingratidão a Deus, ou qualquer aspecto, por pensamentos mesmo, não ações, sabe? Não Sim. moralmente, mas Sim. interior mesmo, sabe? Olha só, eu não sei se eu entendi bem o que você disse, mas eu pensei em algumas coisas. É um pouco natural que, na medida em que você vai aumentando, crescendo em vida interior, certo? Você vai. O simples crescimento na vida interior não significa que você vai conseguir colocar toda a sua vida exterior, as suas relações, etc., em acordo com isso que você está descobrindo, com isso que está se abrindo aqui dentro. Então, um certo período meio cinzento, onde a gente perde a espontaneidade, onde as coisas ficam meio. Uma certa brusquidão começa a envolver a nossa vida, isso é normal. É mais ou menos como você se converte, você começa a prestar, a vigiar mais as suas ações, você começa a ter uma vida mais recolhida. Você não começa a ter uns problemas com família também, às vezes? Sempre vai ter alguém na família que não vai entender, que vai te sacanear, ou que vai achar que uns amigos que você vai ter que abandonar. É esse mesmo processo acontecendo internamente. Quer dizer, existem também a sua família interna. Quer dizer, os familiares são aquelas pessoas com quem nós temos mais intimidades. Tem muitas coisas dentro da nossa alma que já estão muito íntimas, do mundo, das coisas, do homem velho, da vida antiga. E o fato de você entender algumas coisas aqui dentro e até desejá-las, não quer dizer que você vai conseguir converter o homem velho só por força do conhecimento. Porque ele já está habituado numa outra direção. Isso aí é o seguinte, a meditação ela começa a desfazer esse processo. Por quê? Na medida em que você vai olhando mais profundamente para essas verdades que você já entendeu, e que foram inclusive a causa da sua conversão, se não tivesse entendido, você não tinha se convertido. Agora você tem que entender mais ainda para que isso crie raiz dentro de você e o seu ser comece a ser persuadido por aquilo, e não somente a sua mente. Então a meditação é fundamental porque é ela que vai dar força para que aquelas verdades comecem a iluminar não somente a sua mente, mas as suas paixões, os seus apetites, as suas ações, a sua vida, e você consiga, como é que se diz? É aquilo que Cristo fala, quando os seus olhos forem simples, todo o seu corpo estará cheio de luz. Então é natural esse processo. Nesse momento a gente tem que perseverar. Só que perseverar é diferente de você ter paciência. Paciência é só você suportar. Perseverar é o seguinte, tem coisa para fazer. Então você tem que rezar mais quer dizer às vezes melhor apenas, não é nem questão de tempo. Meditar, ler mais, se envolver mais com pessoas que passaram por isso, ler a vida dos santos ou fazer amigos que também estejam nessa vida. E essas coisas vão começar a fazer essa transmutação mais profunda. E o homem velho vai começar a ceder espaço para um homem novo. E aí você começa a recuperar uma espontaneidade na sua vida.
A coisa começa a fluir mais, como fluía antes, quando você não sabia dessas coisas, e era só o homem velho. Antes estava tudo bem também, sob certo aspecto. Chega uma hora que começa a dar errado as coisas. Aí você começa a entender por que está dando errado. Aí você começa a querer mudar de vida. Aí você vê, cara, que interessante, isso é bom, isso é real. E aí você entrou na zona cinzenta. É um pé lá e um pé aqui. Né? Isso é natural. E aí a gente tem que ter paciência, mas principalmente perseverança nas atividades próprias que vão operar essa transmutação. Tá? Oi, Letícia. Professor, falando a respeito do deleite causado pela intelecção, quando eu vou para a academia, eu levo e fico assistindo as aulas do Escolé, né? Esses dias eu estava assistindo uma aula que falava justamente sobre isso, que era do módulo 3, acho que a aula 4 ou 5. E aí o senhor estava falando que a imaginação era como uma ponte que comunicava o mundo externo com a inteligência. Só que foi uma explicação que clareou tanto, foi um holofote, e eu comecei a rir, porque eu fiquei muito feliz. Digo, gente, eu comecei a entender, eu comecei a rezar junto, agradecendo. Cai a ficha, né? E aí eu digo assim, gente, quem está me olhando está achando que eu sou maluca, porque foi muito bom, assim, foi uma alegria. Eu digo, você vê, uma primeira coisa que me veio à mente, é muito importante nesses momentos, às vezes você está lendo um livro, uma homilia, ou um pensamento que você teve, é muito, muito importante nesses momentos a gente fazer uma prece. Isso é muito importante, porque é um momento onde você está muito suscetível a receber uma graça. É o próprio Espírito Santo que está te tocando ali. Então você se abre para ele, seja dócil a ele. Então você faz uma prece, agradece. E segundo, um exemplo de como que a meditação funciona é quando você ouve a mesma aula uma segunda ou uma terceira vez. E você fala, nossa, agora eu já tinha ouvido isso, já tinha entendido, mas agora eu entendi melhor. Só que nesse caso é o professor que está meditando para você. Então você tem o efeito de uma compreensão mais profunda da verdade, mas ela não vai se enraizar tão profundamente em você, porque o processo não foi feito por você. Mas isso mostra, num certo sentido, como é que a gente pode aumentar em grau de compreensão de coisas, às vezes, muito simples. Né? Coisas, às vezes, bastante evidentes. Que a gente já sabe, mas não sabe que pode saber mais. Né? É o que São Tomás fala, quando ele teve a contemplação infusa, ele falou, nossa, tudo isso que eu escrevi é palha perto do que eu vi. Ele não falou, tudo isso que eu escrevi está errado. Pelo contrário, diz que Jesus apareceu para ele, saiu da cruz, apareceu para ele e falou, escreveste muito bem sobre mim, Tomás. Só que, então, quer dizer, é o grau de profundidade com que ele viu aquelas coisas. E quando você lê o São Tomás, você fala assim, nossa, esse cara está vendo esse negócio de um jeito que eu não consigo ver. Então, essas coisas mostram como é que a gente pode aprofundar na compreensão das coisas. E o aumento dessa compreensão é que vai nos libertar. Quando Cristo fala, procurar a verdade vos libertará. É claro que ele também está dizendo assim, quando você ouvir a palavra, uma homilia, etc., você vai se converter. Isso já é um grau de libertação. Mas é ingenuidade achar que ele está falando só desse grau. Ele está falando da libertação total do seu ser. Que vem pelo conhecer. É como se ele dissesse assim, não, mas existe conhecer e existe conhecer. Às vezes a gente é obrigado a falar dessa maneira para enfatizar os graus de profundidade que uma coisa tem. E aí o que acontece, pessoal? Quando você começa a meditar num assunto, de tanto você meditar, uma hora você entende perfeitamente aquilo. Você compreendeu aquele objeto de uma maneira íntegra. Você falou, nossa, isso aqui eu entendi. E aí você começa a conseguir colocar a sua atenção apenas na verdade compreendida. Você ainda está usando o imaginário, mas é como se o imaginário ele fosse necessário apenas para você chegar até essa verdade. Mas como ela foi bem compreendida e bem enraizada na sua mente pela meditação, agora você consegue colocar a sua atenção, aplicar a sua atenção apenas a essa verdade. Independentemente do imaginário. Não é que você abstraiu ela do imaginário. Mas é que ela foi tão bem compreendida que o imaginário ele acabou funcionando apenas como um degrau. Você usou como um barquinho. Você usou ele para chegar do outro lado.
E isso é o que a gente chama de contemplação. A contemplação ocorre quando, depois de meditar muito numa determinada coisa, você se torna capaz de aplicar a sua atenção, a sua inteligência apenas à verdade da coisa. E você vê aquilo com muito maior clareza, com uma clareza muito maior do que aquela que você via através da meditação. E aí você entende as coisas que o Hugo de São Vítor fala. É como um sobrevoo, onde você vê aquilo tudo de uma vez só, sobre todos os aspectos, como se o pensamento percorresse todos os elementos da coisa numa velocidade infinita. Então, quer dizer, o Hugo de São Vítor diz uma coisa muito interessante, ele fala assim, o grande sinal de que você contemplou algo é que você consegue ensinar aquilo. E não somente ensinar, mas ensinar de tal modo que você produza na alma do ouvinte uma impressão muito parecida com aquela que você teve ao contemplar. Se você ensinou e não produziu isso, é porque você ainda não contemplou aquele objeto. E a gente vê isso. Se a gente tentar explicar as coisas para alguém, a gente vê que a gente fica caducando, e uma hora você é levado a falar aquela frase terrível, né? Fala assim, eu não sei explicar direito. Né? Você tinha que estar na aula onde o professor explicou isso. Né? Quer dizer, é que você ainda não viu aquilo com o olhar da contemplação. A contemplação, ela te coloca na situação, ela que dá autoridade para que você ensine. É por isso que as pessoas, quando ouviam Jesus Cristo falar, ficavam admiradas porque ele ensinava com autoridade. Quer dizer, ele ensinava como quem viu. E no caso dele, ele não precisou fazer esse esforço, ele era o contemplador e o objeto contemplado. É o próprio verbo divino. Só que, no primeiro momento, você vai estar contemplando determinados assuntos. Você vai estar contemplando um aspecto da realidade, um aspecto da sociedade, da alma humana, etc. Você está contemplando coisas. Só que, se pela meditação você já começa a se familiarizar com o ato da inteligência, pela contemplação, o ato da inteligência fica muito mais evidente para você. Na contemplação, você vê a verdade daquele objeto e vê a inteligência brilhando em torno dele. Então, existe uma maneira de você se aprofundar para além da compreensão da contemplação das coisas. É quando você começa a contemplar o próprio ato da inteligência que contempla. É aquilo que nós lemos no texto do Santo Agostinho semana passada. Agora você não está pensando mais naquela coisa ou naquela outra coisa. Você está olhando, você está focando apenas no ato da inteligência. Você esvaziou a sua inteligência das coisas e só sobrou o próprio ato da inteligência. É o que Santo Agostinho fala. Quando você removeu tudo da sua alma, o que sobrou é a alma. Com alma ele está querendo dizer o ato da inteligência. A luz que ilumina todo esse processo pelo qual você passou. E aí você achou essa luz. Olha só, essa luz ainda não é a luz da graça. A luz da graça, esse mesmo processo você vai ter que repetir na oração. Para você encontrar a luz da graça lá dentro. E descobrir que ela é Jesus Cristo. E depois que descobrir que ela é Jesus Cristo vai falar assim, na verdade, quem me vê o Pai. E aí você vai dar um outro salto para ver Deus Pai. Isso é uma outra coisa, mas o processo é análogo a esse que nós estamos fazendo. Então, de tanto se familiarizar com a inteligência, através da meditação e da contemplação, chega uma hora que você vai contemplar o próprio ato da inteligência. Isso é o que os místicos chamam de, salvo as proporções, porque isso tem vários graus, de silêncio interior. Isso é o silêncio interior. É você conseguir ver a própria luz da inteligência operando. Como a luz da inteligência não pode, como você não pode simplesmente entender, você tem sempre que entender alguma coisa, nesse momento, o que você está entendendo, como você já não está mais entendendo o cavalo, a tartaruga, a sociedade, a alma humana, como você já eliminou esses objetos e está olhando apenas para o ato da inteligência, mas como um ato da inteligência não pode ocorrer sem nenhum objeto, o objeto deste ato da inteligência que você está contemplando é o próprio ser, que é a raiz mesmo de todas as coisas.
Então é como se você fosse abstraindo. Você pega lá um indivíduo, tá? Aí você exclui o indivíduo, você tem o ser humano. Você exclui o ser humano, você tem um animal. Você exclui a animalidade, você tem a vida. Ele é um ser vivo. Você exclui a vida, sobra o quê? Sobra o ser. Então você contempla várias coisas, num determinado momento você contempla o ato da inteligência, mas ao contemplar o ato da inteligência, você está contemplando o próprio ser, que é o objeto da inteligência quando você contempla o ato da inteligência. E indiretamente, num certo sentido, isso já é contemplar Deus. Porque a sua inteligência e o ser das coisas que você está captando agora de maneira pura é uma participação excelente na presença divina. A luz da sua inteligência é uma participação na inteligência divina e o ser que faz as coisas existirem é uma participação na existência divina. É nesse momento, é aí que Santo Agostinho chega nas confissões, que ele começa a olhar para si mesmo e fala, peraí, mas eu sou alguma coisa. E eu não posso duvidar de que eu sou alguma coisa, porque quando eu duvido, eu continuo aqui. Ele fala, então tem um eu aqui, tem uma luz aqui que sou eu. Ó. Chegar nesse ponto é um pré-requisito para você perceber que essa luz que você é, essa alma que você é, ou esse ato da inteligência, que, entre aspas, você não é exatamente isso, mas nesse momento as coisas meio que se confundem, é o pré-requisito para que você chegando nesse ponto, você possa perceber o seguinte, nossa, esse negócio tão maravilhoso, tão puro, tão silencioso, tão presente e real que eu estou vendo aqui agora, não criou a si mesmo. Ele é sustentado na existência por uma outra coisa que transcende a ele mesmo. Então quer dizer que acima dessa luz tem uma outra luz que bota essa luz na realidade, que infunde ser nela. E aí você começa a saltar para a própria presença de Deus. Mas aí já vai ser necessária a fé. Aí já vai ser necessário você passar para, de fato, a vida espiritual no sentido propriamente dito. Então você veja como é que esses graus de abstração vão ocorrendo. Ó. Dos sentidos para o imaginário, do imaginário para a inteligência, da inteligência para a meditação que intensifica a verdade, da meditação para a contemplação que olha apenas para a verdade, sem olhar para o imaginário, embora ele esteja ali. Lembrem de Santa Teresa, a gente falou isso na mentoria Perfeição Cristã, né? Santa Teresa falou, chega um momento em que a imaginação está ali, mas ela não te perturba mais, ela não interfere mais na sua oração. Ó. É análogo a esse processo. É isso que vai fazer você pegar um livro de São Tomás de Aquino e conseguir percorrer o raciocínio e ir junto com ele, na abstração, sem se distrair, sem ficar com sono. Aí chega um momento em que você intelige o próprio ato da inteligência. E aí você chegou na raiz do seu próprio ser, num certo sentido. Você está contemplando a inteligência, contemplando o ser. Pum, é raiz com raiz. Ó. Tá. Você tocou ali na presença divina. É o que Deus diz, eu sou aquele que é. Ó. Percebe? Se a gente não passa por esse processo, a nossa vida intelectual é um desperdício. Isso aí é aquele negócio que Jesus fala, eu te dei um dom danado e você não está botando ele em prática. Isso aqui melhora. Aí é o seguinte, busque esse negócio e o resto vai ser dado por acréscimo. Naturalmente a sua vida familiar, a sua vida no trabalho, porque isso pode gerar a impressão que você está virando um monge excluído do mundo. Não, pelo contrário. Você está se aproximando da luz, você está removendo obstáculos à luz, a luz vai começar a se derramar sobre toda a sua existência. Tudo fica mais fácil quando você chega nesse ponto. O difícil é você ficar caducando, catando milho, sabendo que lista de livros você tem que ler, comprando um curso atrás do outro e nunca adiantando nada. Tá dando para entender? Então, pessoal, isso aqui é o resumo que eu queria fazer. Eu consegui tanto apresentar um pouco como é que funciona a nossa mentoria para os alunos, as pessoas que estão aqui de visitante, quanto fazer um resumo do caminho que nós percorremos esse ano até aqui, para os alunos que já estão com a gente aqui, de tal modo que a gente possa começar a trabalhar esses temas de uma maneira um pouquinho mais detalhada a partir das próximas aulas, tá bom? Então, eu agradeço a paciência de todo mundo.
Convido as pessoas que estiveram presentes, se quiserem participar. Quem não pode participar toda quinta-feira, a gente sempre disponibiliza as gravações, tá? Então, vocês estão convidados a participar da nossa mentoria também, tá bom? Espero que todos tenham entendido. O Walter tinha feito um comentário aqui que eu não li. Deixa eu ver. Eu tenho que aprender essas técnicas de como lidar com esses familiares. No final de semana passada, minha família veio jantar aqui em casa e eu acho que fiquei mais burro com as conversas tão banais. E quando você tenta entrar num assunto um pouco mais elevado, simplesmente não dá. Isso aí tem que desenvolver técnica. A técnica é para você dominar o assunto. Só que essa técnica envolve um grau de prudência muito grande, porque você não pode, o risco de você parecer chato é muito grande. Então, assim, se o assunto é, sei lá, futebol, Anitta, o que for, você tem que ir ali naquele negócio ali, sem se contaminar, e ali você tem que encontrar. Tá? E é claro que se a sua capacidade de abstração está bem desenvolvida, você vê sabedoria em tudo. Como diz o livro da sabedoria, né? A sabedoria de Deus está em tudo, ela liga todas as coisas. Ela preenche e mantém todas as coisas ligadas. Então não tem um lugar para onde você olhe que ela não esteja. Isso é fantástico. Nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue é muito bom. E as pessoas ficam maluquinhas. É como se você desse um banho em todo mundo, assim. Entendeu? Uma corrente de ar fresco. Bem, pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima semana. Bom? Eu que agradeço, Rosana. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Falou, Michel, um abraço. Boa noite. Tchau, Joyce. Boa noite, tchau, professor. Boa noite.